Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com o grupo Todos pela Educação, discutindo sobre organização e legislação do sistema educacional no Brasil. Eu fui escolhido para tratar desse tema por conta dos meus 15 anos de Conselho Estadual de Educação e 8 de Conselho Nacional. Mas eu vou começar apresentando a estrutura da educação nacional. Eu resolvi fazer uma transparência meio síntese para falar da estrutura da educação nacional, para ver se fica um pouco mais claro para todo mundo. Quer dizer, a nossa LDB, que é a lei quando falo LDB, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1996, que é a nossa segunda LDB. Na história da educação brasileira, nós vivemos momentos de descentralização e momentos de descentralização da educação nacional. E nós temos uma tradição de muito mais centralização do que descentralização. O primeiro esforço brasileiro de descentralização ocorreu na década de 30, né, movido inclusive pelos chamados pioneiros da educação nova, Anísio Teixeira, etc., e à luz da Constituição de 34, começou-se a discutir uma primeira proposta, não de lei centralizada da educação, mas de lei de diretrizes e bases a partir das quais a escola pudesse trabalhar o seu projeto pedagógico. Só que a nossa Constituição de 34 teve vida efêmera, 37 já foi substituída por uma Constituição outorgada e esse projeto morreu. Na década de 30, 40, então, acabamos tendo um conjunto de leis orgânicas da educação nacional, quer dizer, tudo centralizado. Educação primária, educação secundária, educação profissional, organizada para todas as escolas de norte a sul, de leste a oeste. Tivemos uma primeira LDB inspirada na Constituição de 1946. Essa foi a nossa primeira. A primeira LDB começou a ser discutida no Congresso Nacional logo depois da promulgação da Constituição de 46, chegou a ser aprovada no Senado em 48, mas só foi aprovado na Câmara em 61. Houve uma longa tramitação do Senado para a Câmara, de 48 a 61. Mas em 61 nós tivemos a nossa primeira LDB, com orientação bastante descentralizada, certo? Tanto que as escolas não existia, de acordo com a primeira LDB, currículo mínimos pré-definidos. A escola podia escolher, né? Quase ninguém aqui se lembra, né? Mas já leu sobre isso, que na época que nós tínhamos o ensino primário de 4 séries, depois nós tínhamos o ginásio de 4 séries. Como havia pouca vaga para o ginásio, então tinha o exame de admissão, né, ou curso de admissão para preparatório, uma espécie de cursinho preparatório para o ginásio. Depois nós tínhamos o colégio, e no colégio podia escolher na área profissional ou clássico, se quisesse seguir para a área de humanas. Eu fui professor de filosofia no curso clássico.
ou científico, se quisesse seguir para medicina, engenharias, etc., ou normal, se quisesse ser professor da educação primária, do ensino primário, e depois tinha um ensino superior, etc. Quer dizer, mas uma orientação bastante descentralizada. Só que essa orientação descentralizada da primeira LDB, que foi longamente discutida no Congresso Nacional, 61, ela também teve vida efêmera, porque nós tivemos uma mudança da Constituição em 1968, Revolução de 64, né? 67, aliás, uma nova Constituição, que foi totalmente modificada em 69, e nós tivemos duas grandes reformas. Em 68, reforma da educação superior, né? Que muitos de vocês já pegaram cursos de educação superior oriundos dessa reforma, e 71, a reforma da educação do chamado primeiro e segundo graus. O antigo primário, ginásio, colégio. Eu estou falando tudo isso porque muita gente ainda usa colégio, ginásio, primeiro grau, segundo grau. Por que nessas mudanças todas? Só que o que aconteceu com essas duas grandes reformas? A reforma da educação superior em 1968 e a reforma do ensino de primeiro e de segundo graus em 1971. Em relação à primeira LDB, que voltou uma orientação centralizada. O Conselho Federal de Educação, na época o nome era esse, o Conselho Federal de Educação definia currículos mínimos para todos os cursos do primeiro grau, do segundo grau e do terceiro grau, que era a educação superior. Todos os cursos tinham currículos mínimos definidos. E currículos mínimos definidos por disciplina compartimentada. O ensino de segundo grau, por exemplo, para pegar um exemplo, eu tinha o ensino, educação geral e educação profissional, porque todo ele era orientado para a educação profissional. A educação geral tinha o núcleo comum, português, matemática, história, geografia, ciências, etc., e uma parte diversificada pequena. E ainda tinha pendurado ali a educação moral e cívica, o SPB, organização social e política, e educação física, com 3 horas aulas por semana, etc. Quer dizer, tudo previamente definido. E outra metade era educação profissional, que também tinha mínimos profissionalizantes e matérias instrumentais, etc., complementares. Tudo previamente definido. Em 1988, tivemos uma nova Constituição. Em função da nova Constituição de 1988, tivemos uma nova LDB, a nossa segunda LDB. Esta daqui é a nova LDB. É a segunda LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394 de 1996.